glória. Por isso que você está aqui, porque Ele é digno. Creio que você está aqui nessa noite, além de participar do corpo e do sangue do Senhor, simbolizados pelo pão e pelo cálice, você está aqui para dizer ao Senhor o quanto você está feliz pela oportunidade que tem de poder exaltar a Ele, de apresentar a Ele o seu culto, o seu sacrifício, o seu louvor. Então aproveite este momento, aproveite este tempo para glorificar e exaltar ao Senhor. Que nada mais distraia a sua atenção, mas que você possamos estar com o nosso coração voltado a tudo aquilo que o Senhor irá fazer aqui, através dos louvores, da mensagem pregada, de tudo mais que o Senhor já preparou as nossas vidas. Vamos orar? Nós, no primeiro culto, nós tivemos ali alguns pedidos de oração realizados pelo Facebook. Orar pela Ju Silva, pela sua família, Hélio Fagundes e também sua família. Estaremos orando, apresentando ao Senhor, são os pedidos que vieram ali pela internet, em nome do Senhor Jesus. Pelo Wagner também estaremos orando neste momento. Senhor Deus, que Tu venha, Senhor, abençoar, ó Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos, a todos estes, ó Pai, que apresentaram a Ti a necessidade de orarmos, Senhor, que crê na igreja, que acredita, Senhor, que o poder da oração, tudo é capaz, Senhor. Por isso, ó Pai, nós confiamos, nós cremos, nós acreditamos, ó Mestre. Fala aos nossos corações, ministre, Senhor, a cada um de nós a Tua palavra, através dos louvores, da mensagem. Estamos aqui para exaltar o Teu nome, para glorificar a Ti. Recebe o nosso culto, pois o culto é individual. Sou eu quem presto um culto a Ti, Senhor, nessa noite. Mas juntos estamos aqui para dizer que Tu és digno, que Tu és o Rei da glória, que Tu és o Senhor por excelência, que Tu és o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Em Ti, Senhor, são todas as coisas e nada, Senhor, se pode se não fosse através de Ti, meu Mestre. Por isso, Pai, continua ministrando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de agir e de falar. Assim nós oramos porque nós cremos em nome de Jesus. Amém? Toma o teu assento, por gentileza, presbítero Roberto, dando continuidade nas oportunidades, distribuindo aqui conforme Deus tocar ao seu coração. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz de Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Jesus se manifesta em nosso meio. Graças a Deus. Daniel, louva o Senhor Jesus com o hino da harpa aqui, irmão. Aleluia, nessa noite. Deus poderoso. Nós vamos continuar, irmão, orando em espírito e em verdade, continuando a glorificando ao Senhor. Não cesse de adorar a Deus, irmãos. Jesus está aqui. Amém, irmão? Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? 291 da nossa harpa. A mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O William também vai estar lendo a palavra e orando com a igreja nessa noite, irmão. Vamos permanecer na presença de Deus aí. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Versículo 5 em diante, que diz o seguinte: Mas o anjo respondeu, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que vô-lo tenho dito. Amém? Quem necessita de oração? Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui para te adorar, Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de podermos vir à tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por poder sentirmos a tua palavra, sentir a tua presença, Senhor, ouvir a tua voz, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua graça, que o Senhor possa nos abençoar com a sua misericórdia. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Aleluia. Quem está feliz com Jesus Cristo diz amém. Irmão, Jesus está em nosso meio, né, irmão? Jesus está aí. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, Jesus Cristo já nos esperava com seus braços abertos. Cante assim comigo. Ó. O culto hoje vai ser maravilhoso,
porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Vamos sair hoje daqui alegre, porque Jesus vai derramar o seu poder. Vamos hoje sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Amém. Aleluia, glória a Deus. A irmã Edilane vai louvar o Senhor Jesus Cristo e nós vamos receber aqui os irmãos que vai coletar o dízimo e as ofertas na casa do Senhor Jesus. Amém? Pai, Senhor, irmãos, amém? Louvar o Senhor nesta noite. Vocês viram que tem que obedecer a esposa, né? 301, vamos louvar o Senhor juntamente com a igreja. Giovanni, tem como se jogar na tela, por favor? 301, toda a igreja louvando ao Senhor. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear Com celestial maná que de graça Deus te dá, em faminto sua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, em Jesus que os convida a cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem cartar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, e nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. É ver Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar.
multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus vencerá. Maravilha. Abra a tua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 16. Mateus 16, versículo 13. Glória a Deus. Eu sinto que Jesus quer falar comigo e com você aqui nessa noite. Eu sinto isso. Deus já falou conosco aqui no primeiro culto. Foi algo maravilhoso que Jesus falou aos nossos corações aqui. Por quê? Porque é o pastor Marco? De jeito nenhum. Porque eram os primeiros irmãos que vieram no primeiro culto? De maneira alguma. Porque foi o presbítero irmão Luiz que ministrou a ceia aqui? Muito menos, capaz, não é por causa de nós. É por causa dele. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus, é Ele quem está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Mateus 16 e 13, quem encontrou diz amém. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem crê nisso, dê um amém bem forte para Jesus. Aleluia, se assente por gentileza. Meus amados, nós falamos aqui no primeiro período do culto, às 6 da tarde, sobre em que está edificada a igreja do Senhor. E nós dissemos apenas duas partes aqui, no que está edificada. Só para a gente contextualizar, para a gente tentar entender aqui, Jesus ele está há 6 meses do final do seu ministério. Faltam aproximadamente 6 meses para o final do ministério de Jesus. Jesus está a caminho do Monte Hermon, com os seus discípulos. A Bíblia diz que ele estava a caminho com os 12, com seus discípulos, a caminho do Monte Hermon. Monte este que ele haveria de fazer a transfiguração, Monte da Transfiguração. Um momento também muito interessante, muito histórico do ministério de Jesus. Tá? E nesse caminho, nesse interim, Jesus ele olha para os seus discípulos e começa a fazer algumas perguntas para eles. Ele olha para os discípulos e diz: ei, o que é que o povo aí fora está dizendo sobre mim? O que eles pensam que eu sou? O que eles dizem ser o Filho do Homem? E alguns respondem. Uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, ou um dos profetas. É o que estão dizendo do Senhor. Aí Jesus olha para eles mais uma vez e faz uma outra pergunta. Ok, isso é o que o povo está dizendo, que vocês estão ouvindo. Mas e vocês? O que é que vocês, meus discípulos, pensam sobre mim? Quem sou eu para vocês?
Olha que pergunta interessante. O que é que vocês pensam que eu sou? Quem eu sou? E aí então, Jesus então começa a conversar com os discípulos, ouvir os discípulos, e Pedro responde a pergunta de Jesus, dizendo: Jesus, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele, olhando para esse discurso, olhando para esse momento, essa conversa, Jesus aproveita a palavra de Pedro, e ele então diz: olha, é o seguinte, Pedro, então vou aproveitar a tua palavra, que tu disseste uma verdade. Não foi você quem falou, não foi por você, mas foi meu Pai quem te revelou o que você acabou de dizer. Porque verdadeiramente é isso mesmo, Pedro. Então vou te dizer uma coisa. Tu és Pedro, tu és apenas um fagulho de pedra, tu és uma pedra minúscula, pedra muito pequena, mas eu sou a rocha, e é sobre a minha vida, é sobre mim, que eu vou edificar a minha igreja, aleluia. Portanto, meu irmão, descansa no Senhor, eu e você estamos edificados em Cristo, que é a nossa rocha inabalável, aleluia. Bem, não havia possibilidade de Jesus estabelecer ou permitisse que a igreja fosse edificada em Pedro por causa das palavras de Jesus. Jesus disse que sobre a igreja as portas do inferno não prevaleceriam. As portas do inferno nunca venceriam. Olha a palavra de Jesus, e eu quero que você pegue essa palavra aí. Olha só, Jesus disse que sobre ele edificaria a sua igreja, e sobre ele as portas do inferno, sobre a sua igreja as portas do inferno não prevaleceriam. Ou seja, pode até ser que o inferno se levante contra, mas não vai prevalecer. E Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, é o seguinte, como a igreja é edificada em mim, o inferno pode até se levantar, eles podem até intentar contra nós, contra a igreja, mas não vai prevalecer. Então Deus, através de Jesus Cristo e o Espírito Santo, estão dizendo para mim e para você: o inferno pode se levantar, mas não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, porque está aí, meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Dá para você glorificar o Senhor nessa noite, porque Ele está aqui neste lugar. Não vai prevalecer. É por isso que existe aí uma história que contam dizendo que é Pedro, que é o chefe da igreja, que Jesus entrega as chaves para Pedro, e a partir de Pedro então que é edificada a igreja. Mentira, não há possibilidade disso existir, porque nós, conhecendo a história, sabemos que Pedro errou, Pedro falhou, as portas do inferno prevaleceram contra Pedro. Pedro nega Jesus. Pedro diz que não pertenciam a eles, que não eram dos discípulos. Pedro volta à pescaria. Pedro abandona Jesus. Pedro, ele não consegue resistir às portas do inferno. Então eles prevaleceram. Por isso que a igreja do Senhor não está edificada num homem. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, não está edificada na pessoa, na figura de um homem, mas é em Cristo, que é a rocha inabalável, que é a rocha da esquina, pedra de esquina, pedra angular. E esta, meu irmão, ela é, como já disse, inabalável. Pode se levantar, mas vai ter que cair, porque é Jesus quem comanda tudo isso aqui. Aleluia. Bem, a primeira coisa em que está edificada a igreja do Senhor é no amor. Nós falamos aqui no primeiro período, que é no amor que a igreja do Senhor está edificada. O amor de Cristo é revelado para a igreja porque Ele entregou a sua vida, Ele deu a sua vida. E com isso a igreja do Senhor precisa ser edificada. Nós também precisamos edificar a nossa vida no amor, no relacionamento com o nosso irmão. Não há possibilidade de ser diferente. Temos que prevalecer pelo amor. As diferenças de pensamento e ideologia é uma questão, é uma ideia apenas. Mas não pode existir indiferença. Eu não posso deixar de frequentar o culto, de vir à igreja, de deixar de estar aqui porque eu não gosto do irmão fulano de tal. Isso não pode existir. O que eu estou dizendo para você através da palavra do Senhor, que a igreja de Cristo é edificada no amor. Então ame mais, porque é Cristo quem ofereceu a sua vida por amor a você. E o tanto que Jesus te ama, também ama o irmão que você não gosta tanto. Portanto, meu irmão, o céu para que você vai, o irmão também vai para lá. Jesus morreu por mim e por você, por cada um de nós. Portanto, a igreja do Senhor está edificada no amor. Segundo ponto que a igreja do Senhor está edificada. A igreja do Senhor, ela está edificada na oração. É na oração.
Nós sabemos que na história da igreja, do início da igreja primitiva, os grandes homens de Deus, grandes nomes de homens, sempre vão encontrá-los orando, no caminho da oração. E nós falamos aqui que a oração ela tem poder para romper cadeias. Lembra da história de Pedro, preso, 4 quarternos de soldados, preso, não havia como escapar, ia ser entregue para ser morto na Páscoa por Herodes. E aí então a igreja de Antioquia diz, nós não temos como vencer o exército de Herodes, nós não temos como ir lá libertar Pedro, mas nós podemos fazer uma coisa, o quê? Nós podemos orar. Portanto, eu estou dizendo para mim, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, que o caminho para vencermos as cadeias e rompermos e vencermos é o caminho da oração. Se você quer vencer este problema que está aí, meu irmão, acentuado em todo o planeta, o caminho é a oração. Leve a tua família à oração, Deus vai cair por terra, vai fazer cair por terra as cadeias, as correntes e vai te fazer vitorioso em nome do Senhor Jesus. Lembra de Paulo e Silas, preso, mãos acorrentadas, pés acorrentados em tronco, haviam apanhado, levado uma surra de vara, mas a Bíblia diz que eles estavam indo à oração. Eles estavam orando, e lá na cadeia, presos, açoitados, sangue escorrendo pelo corpo doendo das varadas que haviam levado. Mas ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos orar e vamos cantar. Por isso que eu creio na igreja que ora e que louva o nome do Senhor. É por isso que eu creio no crente que vai ser vitorioso, mas naquele que ora e naquele que louva o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, não feche a tua boca em tempo de pandemia. É tempo de levantarmos a nossa voz e dizer, eu vou orar, vou romper o céu, porque eu creio na igreja que vai ser vitoriosa. A minha família vai vencer, porque eu estarei em oração. Eu estou sentindo Deus aqui. Oh, aleluia. Tem Deus nesse negócio aqui nessa noite, irmão. Deus está falando a alguém assim, não desista. Continue orando, acredite, porque é o caminho da oração que nós alcançaremos. A igreja do Senhor edificada no amor, a igreja do Senhor edificada na oração. E terceiro, que agora vai ser exclusivo aqui dos irmãos, né? O primeiro grupo não ouviu isso aqui. A igreja do Senhor, ela é edificada no exemplo, ou pelo exemplo, pelo bom exemplo. Jesus era exemplo em tudo aquilo que ele fazia. Jesus dava exemplo. Jesus olha e diz assim, aprendei de mim. Olhem para mim. Jesus estava dizendo, olhem para mim, porque eu dou o exemplo. Eu sou o exemplo. Então veja que o apóstolo Paulo, olhando para o exemplo de Jesus, diz, sede meus imitadores, como sou eu de Cristo. Então a igreja do Senhor, além de ser edificada no amor, ser edificada na oração, também é edificada no exemplo. A igreja do Senhor precisa dar o exemplo. Eu e você que desejamos ser e viver numa igreja onde é edificada pela presença do Senhor, precisamos dar o exemplo. O bom exemplo, o exemplo dentro de casa, o exemplo como cidadãos, o exemplo como marido, como esposa, como pai, como filho, exemplo como obreiro, exemplo como pastor, exemplo como alguém que exerce alguma função, algum cargo na igreja. Nós precisamos dar o que? O bom exemplo. Por quê? Porque as pessoas que estão à nossa volta nos assistem. Existe uma frase que eu não lembro de quem que é agora, dizendo que as pessoas devem ler a Bíblia em nossas vidas. Quando ela olha para você, quando as pessoas olham para nós, elas precisam ler a Bíblia, ver a Bíblia. Por quê? Por causa do nosso exemplo. Nós pregamos muito mais de boca fechada do que quando abrimos a boca. Quando damos exemplo, lá na empresa, na rua, em meio aos nossos parentes, amigos, em meio aos vizinhos. É por isso que Jesus olha para os discípulos e ele faz a pergunta, olha, o que o povo está dizendo de mim? E vocês, o que é que estão dizendo de mim? Se eu perguntar para você, o que é que você pensa sobre Jesus? O que é que Jesus é para você, irmão? O que é que Jesus é para você, igreja? Você talvez diria, o Senhor Jesus para mim é tudo. Sem Jesus eu não sou nada. Agora deixa eu inverter a pergunta. E se eu perguntar para Jesus, quem é você para ele? Como é que é a sua vida? Como é que é a sua conduta? Como é que é o seu exemplo? Portanto, não adianta querer levar uma vida de qualquer maneira. Por quê? Porque a igreja
igreja que é edificada em Cristo, ela é exemplo aonde ela estiver. Portanto, eu creio que eu estou pregando nessa noite para uma geração de exemplos que levarão, aleluia, a sua vida em conformidade a esta palavra, para subirmos ao céu de glória, aleluia. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Uma igreja que é edificada no exemplo. A igreja, ela precisa de referenciais. Quando você vai para a primeira epístola de Pedro, se não me engano, primeira, capítulo de número 5, você vai ver Pedro aconselhando os obreiros da igreja. Em uma da sua carta universal, ele fala aos presbíteros, aos líderes, ele fala, eu como presbítero também posso falar aos presbíteros. E ele fala sobre o quê? Conduta, seu exemplo. Paulo, quando vai falar a Timóteo, ele diz, Timóteo, não importa que você é jovem, seu exemplo dos fiéis. Seja o exemplo, Timóteo, porque aonde você estiver, o seu ensino, a sua palavra, o que você fizer, precisa aparecer, Timóteo. Precisa estar em evidência, porque por causa do exemplo. Eu tenho certeza e convicção do que eu vou dizer, de que todos nós como pais, desejamos que os nossos filhos sigam os nossos exemplos. Quando eu olho para os meus filhos, eu desejo que eles sejam e sigam os mesmos exemplos, os bons exemplos que nós damos. Esse é o nosso desejo. É a minha vontade que os nossos filhos acompanhem. E para que isso aconteça, eu preciso como pai, eu preciso como homem da minha casa, o sacerdote do meu lar, dar exemplo. Porque senão, quando vier alguma situação, meu filho vai olhar para mim, pai, o senhor não tem moral para falar sobre isso. Porque o senhor não dá o exemplo. O senhor não é assim, o senhor não faz isso. Como é que o senhor quer cobrar de mim? É por isso que a sociedade onde nós estamos, quando olha para a igreja, ela olha como uma igreja exemplo. Por isso, meu irmão, que vira escândalo quando sai alguma notícia dizendo que alguém se perdeu, que algum pastor se desviou, se perdeu, trocou de esposa, roubou a igreja, fez tanta coisa. Quando acontece algo na sociedade, chama, por quê? Porque precisamos ser o exemplo. Peraí, Jesus olha para os seus discípulos, para uma multidão e diz assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus começa a mostrar para ele qual seria o exemplo. Qual era o exemplo? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se, ou seja, se humilhou. Então, meu irmão, diante de situações, prefira se humilhar, estar na presença do Senhor, é muito melhor. Até que momento? Até que Jesus venha, somente até esse momento, até que Jesus venha, eu e você precisamos ser exemplos. E essa cobrança, ela precisa existir de mim mesmo, sobre mim mesmo. Faça uma análise. Faça uma análise de sua conduta, porque é o que eu estou fazendo. É o que eu fiz hoje à tarde, enquanto meditava sobre esta palavra. Sobre a minha atitude, sobre o meu exemplo como pastor desta igreja. Como esposo da irmã Sara, como pai do Caleb e da Rebeca. Como cidadão de Apucarana. Eu preciso dar o exemplo. A igreja do Senhor é edificada pelo exemplo. Então eu e você que possamos ter a consciência de que nós precisamos dar exemplo. Porque exemplo na Bíblia é o que nós mais temos. Tanto bons quanto ruins. Mas qual eu quero? Qual o destino? Para qual caminho? Não, é muito melhor, pastor. É muito melhor seguir a opinião de todos, ser massa de manobra, ser a famosa frase, Maria vai com as outras, que todo mundo pensa é melhor assim, mas está todo mundo, mas não tem problema, é por lá que eu vou. Seja exemplo. Jesus, quando olha para mim e para você hoje, no tempo que nós estamos,
que eu creio que é o tempo do arrebatamento, é o tempo de Jesus vir buscar a sua igreja, ele olha e diz: aonde estão os meus remanescentes? Aqueles que não vão andar conforme o curso deste mundo, que é o que nós aprendemos na escola bíblica dominical hoje de manhã. Aqueles que não vão andar conforme o segundo conselho dos ímpios, que não vão andar em conformidade à vontade do inimigo. Aonde estão os remanescentes que precisam ser exemplo? Por quê? Porque a igreja do Senhor ela é edificada no exemplo. Quarta questão, quarta coisa que a igreja do Senhor é edificada. Ela é edificada pela palavra. Mas se há palavra e não há amor, oração, exemplo, estamos desperdiçando a palavra. A igreja do Senhor ela é edificada na palavra. Não é no oba-oba. Não é no movimento do vento, do sopro, de soprar microfone. Não é no movimento do barulho. A igreja do Senhor ela é edificada na palavra. É por isso que quando vem um vento, quando vem a adversidade, a igreja que é edificada na palavra, ela vence, ela suporta. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando no aspecto físico, não. Eu estou falando de você, de mim, de nós que somos a igreja. Jesus olha para Pedro e diz: ó, Pedro, é o seguinte, deixa eu te dar uma notícia. Você é Pedro, eu sou pedra. Pedro é Petrus, fagulho de pedra. Quando Jesus diz pedra sobre ele apontando para ele, era Petra, que era rocha, algo maciço, grande, que não tinha condições de se quebrar. Por isso que Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja, é na rocha. É ali, e a minha igreja vai se edificar na palavra, ou seja, na minha palavra. O inferno vai se levantar, mas não vai prevalecer. Por quê? Porque a minha igreja está e vai permanecer na minha palavra, edificado na palavra. O crente quando ora, o crente quando ama, o crente quando dá exemplo, o crente quando gosta da palavra, pode vir o vento, mas está edificado no Senhor, e Jesus vai te fazer vitorioso. Meu irmão, pode vir pandemia, pode vir pandemia, pode vir o que quiser, mas a igreja está edificada no Senhor, é na palavra. É por isso que nós venceremos em nome do Senhor Jesus. A igreja está edificada na palavra. Quando a igreja está edificada na palavra, não há dúvidas a quem nós devemos seguir. Quando a igreja está edificada, nós somos igreja, e nós somos edificados na palavra, não há dúvida de quem nós devemos seguir, a quem nós vamos seguir. Jesus olha para Pedro, Jesus fala para Pedro: não foi carne e sangue, Pedro, que te revelou, mas o meu Pai. Foi Ele. Algo espiritual aconteceu naquele momento. E quando a igreja é edificada na palavra, é isso. Pode até se levantar ventos de murmúrios, de situações, de heresias, de tudo quanto quiser. Eu falei hoje aqui de manhã que nós vamos ver agora nesse período de pandemia quem verdadeiramente é pastor e quem não é. E nós vamos também descobrir quem é ovelha e quem não é. Porque a ovelha, ela tem saudade do aprisco. A ovelha sente saudade dos pastos verdejantes que o pastor deve conduzi-la. A ovelha, ela sente saudade do rebanho, ela não consegue viver sozinha. E é nesse período que nós vamos descobrir quem é o verdadeiro pastor e quem é a verdadeira ovelha. Porque bode, meu irmão, ele se adapta ao deserto. Bode, ele se adapta longe do rebanho. Bode se adapta, meu irmão, a qualquer tipo de alimento, seja ele qual for. Mas ovelha não. Ela tem saudade do aprisco, ela tem saudade de estar aqui. E pastor de verdade, ele vai andar pelo deserto, ele vai buscar aonde for a ovelha que está lá. Por isso que eu creio que esse período que estamos passando é para verdadeiramente sabermos aonde a igreja do Senhor está edificada. Se é na palavra do homem, vai cair. Se é nos atos de alguém, vai cair. Agora, se é nessa palavra, aleluia, pode se levantar, mas Cristo nos dará a vitória. Se coloque de pé, por gentileza. A igreja do Senhor
é edificada em Cristo. Pastor, mas e esses que acham que são insubstituíveis? Eu falei aqui no primeiro culto. O dia que eu achar que não existe outro pastor que seja capaz desse campo de conduzir esta igreja, Deus dá um jeitinho de me tirar daqui. O dia que eu achar que não tem pastor melhor do que eu para conduzir esta igreja, que tinha que ser realmente eu, o dia que eu achar isso, que isso desceu meu coração, eu digo, você está pensando assim, filhinho? Vou te tirar daí. Aí eu vou colocar um que aos teus olhos não tenha condições. Por quê? Porque a igreja ela é edificada no Senhor. É Ele quem cuida. É Ele quem dá. É Ele quem faz. Não há possibilidade da obra parar. Não tem como. Por quê? Porque a igreja do Senhor ela está edificada em Cristo. Não é em atos de homens, não é na minha palavra. Não tem a foto do pastor Daniel Ascioli ali na fachada da igreja. E graças a Deus não tem. Ali está escrito Assembleia de Deus. Uma igreja que é edificada pela palavra e não no homem. É em Cristo que eu e você possamos aprender uma coisa. Que eu e você devemos ser edificados, estar alicerçados na rocha inabalável, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. É por isso que pode vir o vento, pode vir a adversidade, pode vir coronavírus, pode vir o que quiser, mas você vai permanecer de pé, porque está edificado em Cristo. Pode se levantar o que quiser, meu irmão, mas Deus vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nessa noite reunidos, é para glorificar ao Senhor e glorificar a Ti, para dizer a Ti, Senhor, que sem Ti não somos nada, que se não for as Tuas misericórdias, Senhor, se não for as Tuas misericórdias, meu mestre, o que seria de nós, ó Pai? Por isso nós estamos aqui, porque a Tua igreja está edificada em Ti. É Tu quem entregou a sua vida para morrer na cruz do Calvário. É Tu quem tem as mãos furadas, os pés furados, Senhor. É Tu quem derramou o sangue na cruz do Calvário. A Tua igreja é Tua igreja. É por isso que o inferno não prevalece, porque ela é Tua, comprada, redimida, Senhor, com sangue. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos. E nessa noite nós estamos aqui para dizer que nós pertencemos a esta igreja, que é edificada no amor, edificada na palavra, edificada no exemplo, edificada na oração. É por isso que nós estamos aqui dizendo, Senhor, nos ajuda, nos auxilia, nos mantém, Senhor, sobre esta rocha, que os nossos pés estejam firmes e que jamais venhamos a ceder, jamais venhamos a cair, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e cuida de cada um de nós. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, toma o teu assento. Vou pedir ao grupo de louvor que, neste momento, louve ao Senhor, um dos seus louvores, enquanto nós vamos aqui preparar o momento da ceia, estaremos distribuindo a todos os nossos irmãos. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor.
mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23. Nosso obreiro já pode se posicionar aqui. Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, neste momento, e queremos apresentar os elementos da ceia. Está aqui o pão, Senhor, está aqui o cálice, simbolizando, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue. Por isso, ó Pai, que Tu venha abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que estarão participando, Senhor, que sejam fortalecidos, que tenham a sua vida espiritual fortalecida e que possamos vencer, Senhor, vencer. Que sejam 30 dias de vitória, de mais 30 dias de vitória até a próxima ceia, Senhor, até o próximo dia em que estaremos aqui reunidos para participar do Teu corpo e do Teu sangue. Talvez não seja mais aqui na rua João Matilde, mas seja na rua de Ouro, na rua, Senhor, onde nós estaremos contigo nos muros de jaspe, lá, Senhor, onde o rio é de cristal, aleluia, e seremos servidos por Ti. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Se assente, por gentileza. Grupo de louvor adorando o Senhor, os nossos obreiros distribuindo a ceia.
os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. O hino cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim. Está sentado No trono, e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por
ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. seja a honra, Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. essa casa é sua casa, nós deixamos Ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Aleluia. Há uma liberdade do Espírito Santo nessa noite.